é muita ostentação, né? Na cara do povo, né? Num país desse, né? Eles têm coragem. E agora eu estou começando a ver uma tese meio enviesada, viu, Elo? Que começa a surgir. Eu vi hoje na Folha agora um artigo que não podemos demonizar o Congresso porque a democracia precisa do Congresso. Ninguém está falando disso. Nem pode, né? Nem pode. O Congresso, óbvio, viva a democracia, viva o Congresso. O que estamos falando é de deputados que abusam da corrupção das emendas do orçamento secreto, de deputados que abusam da mamata, de deputados que abusam de defesa dos super ricos, dos bancos, betes e bilionários. A gente sabe quem são esses deputados, né? Exatamente. Mas sabe essa conversinha que começam solta aqui no editorial, depois no artigo, que olha o perigo dessa campanha. Uhum. Gente, ninguém está falando que quer fechar Congresso, não quer falando nada disso aqui. Eu acho que essa campanha é perigosíssima. É. Perigosíssima, porque as pessoas estão acordando pelo fato de que a população organizada é que muda a realidade. Não adianta ficar esperando do Congresso, que infelizmente hoje na sua maioria representa os interesses da minoria, né? Não vai ficar esperando que eles por conta própria, vontade própria, façam as mudanças que a gente precisa. Então tem que ser a população organizada brigando na rua para poder ter essas mudanças. Tanto que, Elo, a gente já falou aqui, o Ciro Nogueira não tem nenhum constrangimento de abril desse ano se reunir com empresários da Faria Lima para dizer temos que fazer o governo sangrar, né? Temos que tirar a imagem do governo, enfim, realmente, assim, se naturalizou esse tipo de coisa. O Hugo Mota também se reuniu com dezenas de empresários na casa do João Dória, esse tipo de coisa que a gente noticia, a gente vê, na verdade, noticiado na imprensa como se fosse uma coisa de praxe, né? Dialogar com todos os setores da sociedade, mas não, na verdade eles estão dialogando com gente rica, com bilionário, um único setor 1%. da sociedade. Exatamente, com 1%. Esse é o problema. Por isso que somos 99%, como diz o nosso manifesto aqui. Então não tem nada de criminalizar a política e o Congresso, disso, né? estamos falando nada disso. A gente está falando sobre os movimentos, né, que acontecem, que são espúrios. E eu acho que daqui por diante não dá mais para tolerar essa classe política, principalmente o Congresso, com essas mordomias todas. Enquanto pedem corte de gasto no Executivo, não dá mais para estar aqueles gabinetes com aquela verba toda para jantares, para tudo. Uma coisa é fazer política. Tem que ter deputado, fazer política, fazer a boa política e tal, mas não pode ser com aquela verba toda, com aquelas viagens todas. O país não aguenta isso. E aumentando o número de deputados, Chico, aumentando de 513, botando mais gente lá dentro para ter mais verba, mais gabinete, mais assessor, mais viagem, mais gasto, num país que já tem muito mais deputado do que os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma população muito maior. Então como é que você justifica isso? Num Congresso que está dizendo que o governo tem que cortar gasto, tira da saúde, tira da educação, e eles vão lá e aumentam o número de deputados que eles têm na Câmara para gastar mais. Não dá, é muita hipocrisia. Pô, Elo, não dá. Mas é isso, Chico. Achei muito importante você trazer essa conversa para cá, né? Porque tem o nosso querido Cláudio Couto, cientista político, que vem muitas vezes conversar com a gente. Ele tem um podcast que eu acho que diz tudo, que é o Fora da Política Não Há Salvação. Então, não é isso que está sendo discutido aqui, né? E acho que estão tentando... os advogados de defesa do Hugo Mota da vida começam dizendo, não, gente, mas não pode falar mal do Congresso porque é importante a democracia. Óbvio que é. Estamos falando mais do deputado que vai comer bife de ouro à nossa custa. Claro. Não, e outra coisa, povo organizado, fazendo exigência, isso é política. Isso é pura política, a população organizada falando o que ela quer. Isso é super político, né? Nada mais político do que isso, Elo. E acho que vale a pena a gente, para além disso, a gente vai voltar a falar aqui dessa campanha dos 99%, né? Somos 99%. A gente ir para os Estados Unidos também dar uma olhada no que está acontecendo por lá e como isso nos impacta aqui, né? Porque o Trump, essa semana, defendeu o Jair Bolsonaro, atacou o BRICS e agora também a gente tem as empresas do Donald Trump decidindo mais uma vez citar o ministro Alexandre de Moraes judicialmente. Então, a AGU, que assumiu a defesa do ministro no mês passado, pediu mais informações para decidir que rumo que vai tomar nessa história. Então, essas empresas indicaram o endereço do ministro aqui no Brasil para encaminhar o mandado judicial
E o ministro tem 21 dias, a defesa do ministro, né, para responder a um dos advogados que foi citado nesse documento. Então, segundo o processo Donald Trump, é aquele processo que diz respeito às empresas, a Rumble e também a Trump Media, a gente já falou aqui a respeito disso, né? Mas esse processo ele diz que o ministro teria violado princípios da liberdade de expressão, que é uma discussão que a gente vai ter aqui, mas que nos Estados Unidos é muito diferente do que a gente entende aqui no Brasil, né? O ministro ele pediu que perfis fossem bloqueados em plataformas que têm origem nos Estados Unidos, plataformas, redes sociais, a gente está falando aqui, né? E a justiça brasileira entende que essas empresas que operam aqui no Brasil, né, que têm perfis aqui no Brasil também, têm que seguir leis nacionais. Parece que faz sentido, ainda que essas empresas estejam com sede, né, tenham sede no exterior. Então, Elo, é mais um capítulo, vamos dizer assim, de fazer uma pressão para o ministro Alexandre de Moraes, né? E não só ao ministro, a gente não quer pessoalizar também essa história, porque no fundo, a gente está falando do judiciário, do STF, né? Claro, é pressão sobre o judiciário, evidentemente. Agora, o que eu acho curioso é que eles queiram que o Brasil siga as leis dos Estados Unidos. Então, é como se você fizesse um filme nos Estados Unidos e a classificação lá fosse liberado para maiores de 13 anos. E a regra no Brasil fosse liberado para maiores de 18. Aí aqui tem que passar aqui, porque nos Estados Unidos pode passar? Acho que não é bem assim que a banda toca, né? Então é isso que eles querem fazer. E eles tentam fazer isso no mundo inteiro. Tentam fazer que o mundo inteiro, né, seja obrigado a seguir as regras que são adotadas nos Estados Unidos. Como disse muito bem o presidente Lula ontem, anteontem, a gente não quer imperador, né? A gente não quer Donald Trump ou nenhum presidente dos Estados Unidos para ditar a regra de como a gente deve se comportar no Brasil. A gente tem que seguir as nossas leis. E qualquer empresa que operar no Brasil tem que seguir a lei brasileira. Isso para lá de simples. Só que esse problema vai muito além da internet e muito além das nossas leis e das leis deles, né? Isso é um ataque à nossa democracia, uma tentativa de ingerência na nossa democracia, na nossa soberania, né? Eu estava lembrando, Elô, você falando, eu lembrando de um exemplo concreto, agora há pouco, na nossa história, da interferência que aconteceu na Lava Jato. Quando tinha agentes da CIA trabalhando com o povo lá da República de Curitiba, da chamada República de Curitiba. Isso passando por cima de tudo que é lei. Havia uma cooperação por debaixo do pano entre CIA e Curitiba. Porque o interesse era acabar com a indústria nacional, com as empresas de construção do Brasil e etc. Então, é esse tipo de ingerência que eles querem. Chegar na Petrobras. Exatamente, chegar no ouro para eles. Exatamente. É sempre o interesse econômico. Sempre. Fundamental, gente, a gente tirar o véu, né, que tem por trás dessa história, e acho que ainda é mais uma pressão que acaba vindo num momento justamente que o Donald Trump está querendo defender o Bolsonaro, né, que é simplesmente a pessoa que está sendo julgada, né, por uma trama golpista aqui no Brasil, né, e ele está defendendo como se ele não tivesse inelegível, como se ele não tivesse submetido a esse processo todo. Então, a gente está falando de liberdade de expressão, né? E, na verdade, a gente sabe que o Bolsonaro pouco importa para ele. Isso. Verdade. Tem que lembrar, ontem, que o Brasil e a China assinaram... começaram a assinar os documentos que vai dar naquela ferrovia bioceânica. Isso. Que vai sair do Brasil para o Peru. Que vai ser uma alternativa ao canal do Panamá. Assim, jogo sério, jogo de comércio internacional pesadíssimo. O Trump tem que jogar ali umas cortinas de fumaça, umas histórias ou outras para mostrar que está... para atacar o Lula. Na verdade, para atacar o Lula é atacar a China, de alguma maneira, atacar o BRICS. Bolsonaro, imagina se ele está preocupado com... A única preocupação dele, né, Chico, é ter mais um aliado da extrema-direita na América Latina. Né? Porque exatamente, que está perdendo terreno, a China está ocupando o espaço deixado. Engraçado você ter falado desse negócio do acordo do Brasil com a China, porque eu estava tentando pegar ontem o documento de um memorando de entendimento que a Secretaria de Ferrovias do Ministério dos Transportes do Brasil assinou com o seu equivalente lá na China. E eu vi a cerimônia, era via internet, então uns aqui e outros lá na China. E aí, quando eu tentei pegar o documento, não me deram o documento. Sabe por quê?
disseram que a China pediu para não divulgar, ou seja, eles querem fazer os acordos, mas eles não querem chamar atenção, porque eles já sabem o que vem. A reação que vem. Eles sabem a reação que vem. Então o Brasil já está construindo a Fico-Fiol, que vai de Ilhéus até Rosa... é uma cidade em Goiás, bem na fronteira com Mato Grosso. Passa por lá e... Ali vai conectar com a Norte-Sul. E de lá segue e vai até o porto de Xangai, que é um porto construído pela China no Peru, com concessão de 20 anos. Então eles não querem. Já começou. Não querem, que isso já está em processo. Não é brincadeira. Será que é Mara Rosa? Mara Rosa, exatamente. Ficaram duvidando, isso é promessa da China. Não, eles já tinham começado. Tá aí. E o jogo da China é sempre esse, né? Caladinho ali, aprenderam ali com os tibetanos, com as religiões mais profundas deles e tome ocupar o espaço que era um espaço na América Latina dos Estados Unidos. Exato. Era e não era, né, Chico? Porque eu acho que essa é uma diferença, claro, além de sistema de governo, etc., você pode elencar 500 milhões de diferenças entre Estados Unidos e China, mas na relação que eles têm com os outros países da África e da América do Sul, existe uma diferença enorme, que é essa que a China faz negócios construindo infraestrutura que fica no país. A diferença é essa. E não é extrativista, como os Estados Unidos são. Né? Então, essa diferença é muito grande. Ou então é um programa permanente que os Estados Unidos têm na América Latina, que é através do DEA, lá, que é de um suposto combate à guerra das drogas e tal. E, na verdade, é para infiltração política em todos os países. E tome de violência. E não deixa nada, é o contrário da China, não deixa nada, não fica obra, não fica nada. Fica nada. No caso do México, por exemplo, a última vez que eu vi era assim, o número de mortos dessa guerra contra as drogas promovida pelos Estados Unidos, financiada pelo governo dos Estados Unidos, era um número absurdo. Então, tome de violência e vende arma e combate, entre aspas, o narcotráfico. Claro. Isso. Né? Porque na hora do vamos ver, quando vão chegando nos grandes nomes, o próprio DEA, o Departamento de Drogas dos Estados Unidos, fala para si, esse aí não, que esse é meu aliado. Um depoimento que eu ouvi de um oficial, ele falou isso para mim. Quantas vezes eu cheguei no nome, eles disseram, tira a mão desse aí, que esse é nosso aliado. Entendeu? A verdade é essa. Gente, eu queria olhar um pouquinho voltar para o nosso roteiro. Vamos voltar agora a olhar para o Brasil, porque a gente teve uma pesquisa que saiu que eu acho que é muito interessante, mostrando reação na popularidade do presidente Lula, porque a gente vem discutindo muito sobre como essa conjuntura toda iria refletir na popularidade do presidente Lula. E a gente tem a primeira pesquisa que está saindo desse cenário, que a gente teve essa puxada de tapete ali do IOF, né, no governo. Então, acho que é a primeira vez que a gente está conseguindo olhar os números depois disso. Então, a gente tem a aprovação do presidente. Para quem está nos acompanhando em vídeo, pode dar uma olhadinha aí na tela. Para quem está só por áudio, a gente vai ajudar aqui a entender. Então, a aprovação do presidente subiu 2 pontos percentuais em junho e mais de 47% aprovam o trabalho do presidente Lula. Então, a gente tem a linha em laranja, para quem está nos acompanhando em vídeo, que é a desaprovação, subiu também, tá, gente? Importante dizer. Não, caiu de 53 para 51. Perdão, Elô, verdade. Antes, né, eu estava olhando o anterior. Isso. 50 para 53, que foi de abril para maio, ou seja, foi ali o momento que estava mais difícil, né, que o governo estava enfrentando bastante dificuldade, a gente falou sobre isso muitas vezes aqui, e agora a desaprovação cai de novo. Então, vai de 53,7 para 51,8. Aí, quando a gente olha para a aprovação, agora é importante, a gente tem ali em abril 46,1 e a aprovação cai um pouquinho em maio para 45,4 e agora recupera bem, de 45,4 para 47,3 a aprovação do presidente Lula. E a pesquisa também testou cenário para 2026, então como é que seria na disputa presidencial e Lula ganharia em todos os cenários. Então, a aprovação é uma boa notícia para o governo, porque vem a aprovação acompanhada de vencer em todos os cenários possíveis. E eu acho que a tendência disso aí, claro, pesquisa é retrato do momento, né? Mas a tendência é, se o governo aproveitar bem esse momento dessa disputa
com o 1%, né, e se colocar como o representante dos 99, sendo o presidente Lula o presidente do Partido dos Trabalhadores, devia parar de falar PT, devia falar Partido dos Trabalhadores toda vez que falar do partido, para deixar bem claro de que lado esse partido está, deveria estar, esse governo está ou deveria estar. E a outra coisa que eu acho que esse governo pode explorar muito e pode ajudar na popularidade são os ataques do Donald Trump. Sim. Esses ataques, se você colar o Donald Trump no Bolsonaro, na extrema-direita, acho que a tendência do governo é de ter um resultado ainda melhor nas pesquisas, trazendo de volta o nacionalismo, defendendo a soberania nacional. Isso, acho eu, pega bem fundo no sentimento do brasileiro. Isso é importantíssimo. Pegar esse presente que o Trump deu para o Brasil e explorar. Em outros países, em pleno período eleitoral, quando o Trump se meteu, o candidato dele derreteu, como no Canadá, na Austrália. Então, é um presentão que o Trump dá para o Brasil, esse pedido para deixar o Bolsonaro em paz. Eu achei um pedido até meio fúnebre, sabe? Parece que, assim, no mínimo que vai aposentar o Bolsonaro da política. Deixa o homem em paz, sabe? Quem deve ter gostado é o Tarcísio de Freitas, né? E o Centrão do Hugo Mota, que deixa o cara em paz, deixa ele num canto, só não quer que prenda, ou deixa num canto. Esse é o pedido do Trump na prática. Mas é uma bênção essa entrada do Donald Trump na política brasileira. Eu acho também. É excelente para o Lula. Contanto que não vai muito longe, né? Porque ele tem muitos meios, né, de provocar muita confusão aqui. Isso também a gente não quer, né? Sim, não. Intervenção. Não, digo esse circo. Esse né? circo, que todo dia ele precisa desse circo. Ele ficou meio que o Mick Jagger da política. Você lembra aquela época que o Mick Jagger não podia ir a lugar, né? Quando ele aparecia na Copa, num jogo de algum clube, meu Deus do céu. Ou era o argentino, como é que ele chama? O presidente argentino, que você não podia nem falar o nome dele, trocava a primeira letra do nome dele, porque onde ele ia, o atleta argentino perdia. Mas é na mesma pegada ali do Mick Jagger. A mesma história. Mesma pegada. Apareceu. O Menem, o Carlos Menem. Isso aí. Ô, gente, você sabe que... El Boludo. Maravilhoso, Chico. Duas coisas me chamaram a atenção também.